Meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses, conhecida também como a Carta da Alegria. E nós sabemos que Paulo não a escreveu de dentro de um conforto, de uma casa tranquila e segura, mas de dentro de uma prisão domiciliar na cidade de Roma. Paulo estava no corredor da morte, ele aguardava o dia final, o seu julgamento, e ele também sabia que a sua sentença chegaria em algum momento. E Paulo então escreve essa carta para encorajar a igreja, também para agradecer os irmãos pelas ofertas generosas. O próprio pastor da igreja de Filipos, Epafrodito, foi ter com Paulo levando essa oferta, servindo Paulo na prisão. E Paulo então decide escrever uma carta de gratidão, de encorajamento a essa igreja que está na cidade de Filipos, uma cidade da Ásia. E Paulo aqui está falando sobre a alegria. O seu grande tema é a alegria, a palavra que aparece muitas vezes em toda a carta, cerca de 16 vezes. Então Paulo quer encorajar a igreja a viver alegre em Cristo Jesus. E o tema da mensagem nesta noite é: alegre-se nesta vida a cada dia. Nós podemos nos alegrar apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades. Nós vamos ler hoje então do verso 19 até o verso 20. Não dá para prosseguir porque Paulo muda o assunto. Então hoje nós vamos focar nestes dois versículos. Filipenses 1, 19 e 20. Paulo diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero focar até metade do versículo 21, para mim o viver é Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, reunidos para prestar culto ao Teu nome, agradecidos, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, de cantar louvores, de orar, de entregar dízimos, privilégio também de ouvir a Tua voz. Pedimos-te, Senhor, que dos céus, o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, também ilumine a nossa mente e o nosso coração. Fala, Deus, meu Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Para a glória do Teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa vida é cheia de lutas. Todos nós enfrentamos lutas. Não há cristão que não enfrente uma luta sequer. Uma hora enfrentamos uma enfermidade, numa outra hora enfrentamos uma luta financeira, numa outra hora somos assaltados por este mundo, e às vezes literalmente. Domingo passado nós nos entristecemos quando bandidos levaram o carro de nossos irmãos Ludmila e Luciano, aqui, em frente à nossa igreja. Ninguém espera por isso. E o fato é que nós nos sentimos impotentes, nos entristecemos, sim. Nós ficamos abatidos muitas vezes fraquejamos, é verdade. Mas como é que nós podemos viver alegres nesta vida, cada dia, a cada instante da nossa caminhada? Paulo aqui nos mostra pelo menos dois caminhos para isso. O primeiro caminho para você se alegrar nesta vida cada dia é preciso viver na esperança do melhor. Veja o que Paulo diz: porque eu estou certo de que isto mesmo,
pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Paulo, irmãos, estava preso em Roma. Contudo, Paulo tinha a esperança de que em algum momento ele seria libertado das cadeias. O apóstolo Paulo, irmãos, desejava continuar o seu ministério. Ministério de ensino, de pregação, de aconselhamento, de plantio de igrejas. Mas mesmo preso, acorrentado a vários soldados romanos que se revezavam a cada 6 horas, Paulo nutria no seu coração a expectativa do melhor. Ele acreditava piamente que em algum momento ele seria liberto. Mas veja, a libertação de Paulo não tinha como propósito último o seu bem-estar. Ele não queria ser liberto para voltar para casa e ficar em frente a uma lareira e cantando e louvando a Deus e comendo uma boa comida. Paulo tinha como propósito de sua libertação a continuidade do seu ministério de serviço a Deus. Paulo tinha uma certeza muito firme no seu coração. Paulo não era um filósofo estoico. Paulo não sentia prazer no seu sofrimento. Paulo não é como aqueles masoquistas, não é? Que se autoflagelam para sentir prazer no seu próprio sofrimento. Paulo não era um estoico. Paulo não sentia prazer nas suas lutas. Mas Paulo, irmãos, ele tinha certeza de que a sua libertação redundaria em glória a Deus, em louvor ao nome de Deus, em serviço. Paulo queria estar livre porque ele queria servir a Deus de todo o seu coração, pregando, ensinando, visitando, plantando igrejas. Mas Paulo tinha essa certeza por 2 razões. A primeira delas é por causa da oração, da intercessão da igreja em favor dele. Está aí no verso 19. Eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, isto é, por meio das vossas orações. O apóstolo Paulo, irmãos, ele trilha 2 caminhos ao mesmo tempo. Ele trilha o caminho da ação humana, da responsabilidade humana. Paulo acreditava que ele seria liberto porque a igreja estava orando por ele, intercedendo por ele diante de Deus. E nós temos que nos lembrar que a nossa grande arma é a oração. O apóstolo, Tiago disse na sua carta, na sua breve carta, que muito pode a súplica do justo. É nosso dever orar, é nosso dever clamar, é nosso dever buscar a Deus e confiar que Deus vai conduzir todas as coisas. A igreja, irmãos, marcha de joelhos. A igreja tem que ser uma igreja de oração, uma igreja que se dobra diante de Deus e clama. Nós acabamos de orar aqui. Nós oramos confessando pecados, nós oramos adorando a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele faz. Nós oramos intercedendo pelos enfermos, irmãos nossos que sofrem, que estão acamados. Nós oramos pelos missionários que estão no fronte de batalha. Nós oramos pela igreja perseguida, irmãos nossos que nós não sabemos quem são, mas que estão dispersos pelo mundo, nesses países fechados para o Evangelho, como China, como Cuba, como Coreia do Norte, como o Oriente Médio. Irmãos, nós temos que orar, esse é o nosso dever. A nossa oração, em última instância, não vai mudar o decreto de Deus, mas nós confiamos que Deus conduz todas as coisas. E que Deus pode usar as nossas orações para cumprir a sua vontade, os seus próprios desígnios. E Paulo tinha essa certeza muito clara que ele seria liberto porque tinha uma igreja que estava orando por ele, intercedendo por ele. Quando nós vemos a prisão de João e de Pedro em Atos capítulo 5, quando Deus os liberta de maneira muito especial, de maneira milagrosa. A Bíblia diz que um anjo foi lá e abriu e eles saíram. E quando eles se encontram com a igreja está orando, irmãos, orando em favor deles. E eles oram pedindo a Deus intrepidez para pregar o Evangelho.
a igreja do Senhor precisa orar. Quarta-feira eu disse no sermão, ou melhor no estudo, se o coração da igreja é a palavra, se o coração da igreja é a escritura, a oração é o pulmão, é o que nos dá a respiração. Nós estamos falando de 2 órgãos vitais, ninguém sobrevive sem um coração, ninguém sobrevive sem um pulmão. São órgãos importantíssimos e vitais no corpo humano. É por essa razão que nós usamos um colete quando estamos numa situação de perigo, proteger os órgãos vitais. A oração, irmãos, é o respirar da nossa alma diante de Deus. Nesse exato momento, há muitos cristãos presos, sofrendo por amor a Cristo. E o nosso dever é orar, orar e orar pelo avanço do reino, pela libertação dos crentes em Cristo Jesus. Paulo vivia na esperança do melhor. Primeiro, acreditando que a igreja em oração seria esse canal, mas segundo, acreditando na direção divina. Diz o versículo 19 ainda, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então perceba que de um lado você tem a ação humana, a igreja orando, e do outro lado você tem a ação soberana do Espírito. E nós sabemos muito bem, irmãos, que nós temos de um lado a responsabilidade humana e a soberania divina, e essas duas coisas nunca estão em oposição. Pelo contrário, uma não anula a outra. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade não anula a soberania de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente entender como essas duas coisas caminham numa simbiose, numa relação tão perfeita, tão íntima. É difícil entender isso. Como é que pode muitas vezes Deus, na sua soberania, permitir que crentes sofram? É difícil entender isso. Mas do outro lado existe a responsabilidade humana. Quando você olha para a história de José, por exemplo, você vê isso de maneira muito nítida, de maneira quase que desenhada. Você vê os irmãos de José jogando aquele homem num poço, depois vendendo para uma caravana de ismaelitas que ia ao Egito. Aquele homem passa 14 anos preso. Quando liberto, depois é traído pela mulher de Potifar, por assim dizer, que mente sobre ele. Mas esse homem depois é elevado a governador do Egito. E quando ele se reencontra com os irmãos que vão ao Egito para comprar comida, lá no final da história ele diz assim: não fostes vós, mas foi o Senhor. O Senhor me mandou à frente de vós para salvar o nosso povo. Responsabilidade humana, soberania de Deus. Perguntaram uma vez para Spurgeon, como é que você pode conciliar a responsabilidade humana com a soberania de Deus? E Spurgeon, de maneira cômica, disse assim: amigos não precisam de reconciliação, eles são amigos. Um pregador disse que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são como as duas linhas do trem. Você já viu isso? Uma linha férrea. Você tem uma linha aqui e outra linha aqui. E juntas elas formam um conjunto. E você as vê paralelamente, mas lá no horizonte você percebe que elas se encontram de maneira muito perfeita. De um lado existe um Deus que governa a história, e do outro lado existe a nossa responsabilidade em agir nessa história para a glória de Deus. E Paulo acreditava piamente que essas duas coisas estavam agindo para o bem dele, a igreja orando de um lado e o Espírito de Jesus Cristo atuando do outro lado. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está olhando para o futuro. Eu quero que você perceba como Paulo descreve isso. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança. Se nós fôssemos traduzir isso de maneira muito literal da língua grega, a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui é uma palavra muito profunda. Aliás, é uma palavra quase que sui generis no Novo Testamento, pouquíssimo usada. A ideia dessa palavra é de um olhar focado e persistente.
Um certo pregador, ilustrando essa palavra, disse que a expressão do apóstolo Paulo é como uma criança que está assim na pontinha dos pés, olhando sobre o muro, esperando o seu pai voltar. Essa é a ardente expectativa de Paulo. É como se Paulo estivesse ali na pontinha dos pés, olhando sobre o muro e contemplando o seu futuro. Então Paulo aqui está olhando para o futuro, mas não como um derrotado, não como um fraco, não como um covarde, não como alguém que foi derrotado na prisão, mas como um homem que tem esperança no seu coração de que o futuro será melhor. Meus queridos, essa tem que ser a nossa atitude. Sejam quais forem as tuas lutas, sejam quais forem as tuas dores, você precisa continuar crendo que Deus sempre tem o melhor, sempre, sempre. É difícil entender isso, mas Deus sempre tem o melhor, e eu vou ilustrar isso. Houve um homem que perdeu tudo, tudo. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu a sua honra, perdeu a sua mulher. Você já sabe de quem eu estou falando. Sim, eu falo de Jó. Jó, no plano horizontal, não entendeu absolutamente nada. Por quê? Porque no plano vertical, no céu, houve uma conversa entre Deus e Satanás. E Satanás disse assim: Jó só te serve porque o Senhor dá tudo para ele e o cerca de bênçãos e o protege. Então Deus falou: ok, vamos fazer um teste. Vamos para o teste. Tire tudo de Jó menos a vida dele. E Satanás tirou os bens, tirou os filhos, tirou a saúde, tirou a honra, tirou absolutamente tudo. E diz a Bíblia que Jó em todas as coisas não pecou contra Deus. E Jó passa a sua vida sendo pressionado pelos seus amigos. Por quê? Porque a matemática teológica dos amigos era mais ou menos o seguinte: Jó, se você está sofrendo, é porque você foi amaldiçoado. Se você foi amaldiçoado, é porque você pecou. Então, pecado é igual a maldição que leva a sofrimento. Então, qual é a matemática inversa? Confessa o seu pecado, e então Deus vai te abençoar e as coisas vão bem na sua vida. Perceberam? Isso chama-se teologia da retribuição. Ou seja, você está sofrendo porque Deus está pesando a mão, você cometeu pecado. E os amigos então tentam convencer Jó do seu pecado. Fala: Jó, confessa o seu pecado, meu amigo. E Jó fala: tá bom. E ele tem 3 ciclos de conversa com seus amigos. E Jó fala: eu não tenho problema em confessar o meu pecado. Mas a pergunta é: qual é o meu pecado? Quando foi que eu pequei contra Deus? O que eu fiz contra o Altíssimo? E os amigos, filosofando na sua teologia, tentam convencer Jó do seu pecado. E Jó chega no momento da sua vida que ele fala assim para Deus: Senhor, vamos ao tribunal. Ou o Senhor me questiona e eu vou dar respostas, ou eu vou questionar o Senhor e o Senhor me dará respostas. Mas eu preciso de respostas. Por que eu estou sofrendo, Senhor? E Deus então diz assim para Jó: você quer respostas, Jó? Tá bom? Eu vou fazer umas perguntas para você. E veja se na sua sabedoria você consegue me responder. Então Deus começa uma série de perguntas. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Onde é que você estava quando eu fiz a neve cair do céu? Onde é que você estava quando eu criei aquilo, quando eu criei aquilo outro, quando eu fiz aquilo outro? Onde é que você estava, Jó? E Deus vem com uma série de perguntas. E Jó não tem respostas. Aí então Deus para e Deus fala assim: e aí, Jó, cansou? Vamos para uma segunda rodada? Então aperta o cinto. Literalmente lá no hebraico é isso. Aperte os cintos, porque vem mais perguntas. E Deus começa a fazer uma outra série de perguntas para Jó.
E então, depois de todas as perguntas, a Bíblia diz assim que Jó se calou. Note, Deus não deu respostas a Jó. Deu? Nenhuma. Deus só fez perguntas. E então, depois daquele aperto de Deus, piedoso e santificado, Jó olhou para Deus e disse assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lindo isso, não é? Bem sei que tudo podes. Deus sempre tem o melhor para nós, ainda que a gente não entenda. E sabe qual é o paradoxo dessa história? Jó morreu sem respostas. Não teve nenhuma. Deus não respondeu nada. Mas diante de tudo, Jó declarou: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É difícil entender, Ludmila, porque Deus permite que o nosso carro seja roubado no domingo, no dia do Senhor, na frente da igreja. E fala: Senhor, se eu estivesse fazendo coisa errada, até entenderia, mas eu estou na igreja. Eu sou um servo fiel. E por que o Senhor permite essas coisas? Não sei. Eu não sei, Ludmila. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Sempre. E a gente tem que aprender a olhar o futuro com essa esperança vívida de que dias melhores virão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, irmãos, vem pela manhã. O maior desejo da minha esposa era ser mãe. Nós fomos ao médico, fizemos vários tratamentos e o médico disse: a chance de vocês é de 3%. No nosso segundo tratamento, a Michelle engravidou e perdeu o feto com 1 mês e pouco. Foi traumático, foi uma tragédia. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Mas naquela madrugada, eu fui ao meu escritório. Eu chorei a madrugada diante de Deus. E eu disse: Deus, eu não sei o que o Senhor tem, mas eu sei que o Senhor tem o melhor. O Senhor vai fazer o melhor. E eu fiz exatamente como o salmista diz no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Viva na esperança do melhor, querido. O mar pode estar revolto, a maré pode estar forte, mas a bonança vai chegar. Não é assim que diz o hino? Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. E depois vem o estribilho, o coro, falando que Jesus acalma a tempestade da nossa vida. Jesus sempre tem o melhor para a nossa vida. Não desanime. Creia e viva na esperança de dias melhores. A segunda lição que eu quero trazer e última: viva para engrandecer a Cristo. Como você pode se alegrar nesta vida a cada dia? Como? Primeiro, vivendo na esperança do melhor. Dias melhores virão. Segundo, vivendo para engrandecer a Cristo. Veja o que Paulo diz no verso 20.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Ele sabia que Deus não iria abortar a missão. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Meus irmãos, Paulo, ele tinha plena consciência de que se ele vivesse ou ele morresse, a vida dele seria para engrandecer a Jesus. É claro, irmãos, que Paulo sabia, e ele diz, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E ele sabia, aliás, ele disse isso lá no versículo 23, que ele preferia continuar vivo, mas se ele morresse, estaria com Cristo, aquilo seria incomparavelmente melhor. Ele diz isso com letras maiúsculas. Mas Paulo fala entre morrer agora e permanecer vivo, eu ainda prefiro permanecer vivo, para que eu ainda dê frutos no meu ministério. Paulo sabia que ainda tinha outras coisas que precisavam ser feitas. De um lado, Paulo vê a eternidade, do outro lado, Paulo vê a necessidade. De um lado, Paulo vê a mansão eterna, do outro lado, ele vê a igreja transitória. E Paulo olha para essas duas coisas e fala: Senhor, eu ainda prefiro viver um pouco mais, porque eu quero dedicar o meu tempo e a minha vida ao ministério. Mas Paulo, irmãos, tinha uma consciência muito clara de que o fim da linha não era o martírio, era a glória. Paulo tinha consciência clara de que a última cena não era a guilhotina romana, mas era o paraíso. Paulo tinha consciência de que a morte para ele não seria um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Morrer, irmãos, não é ir para um sepulcro sujo, fétido, escuro, mas é estar com Cristo por toda a eternidade. Paulo, irmãos, não queria ser um homem famoso. Paulo não queria ser um catedrático. Paulo não queria ter milhões de seguidores atrás dele no seu Instagram. Paulo não queria ter um império pessoal em torno dele, onde ele tivesse ali o seu castelinho e ele fosse o rei daquele império. Não, irmãos, o objetivo de Paulo era engrandecer o nome de Cristo. Paulo não queria glória para o seu nome, Paulo queria glória para o nome de Cristo. Paulo queria que Cristo fosse tudo em todos. Paulo queria que Cristo fosse conhecido em todo o mundo. Paulo tinha o propósito de viajar à Espanha, por essa razão ele escreve a carta aos Romanos, para se apresentar à igreja, pedir doações para comprar a sua passagem, para poder viajar à Espanha, porque na mentalidade de Paulo a Espanha era os confins da terra. Paulo era um homem, irmãos, que respirava Cristo 24 horas. Tudo que Paulo pensava, tudo que Paulo sentia, tudo que Paulo fazia, era para a glória de Cristo. Paulo queria engrandecer o nome do Senhor. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo chega ao ponto de dizer: para mim o viver é Cristo. Porque para aqueles outros pregadores, como nós vimos na mensagem passada, que pregavam a Cristo por inveja, que pregavam a Cristo querendo suscitar tribulação às cadeias de Paulo, Paulo fala: não, eu não estou pregando Cristo por ciúmes, eu não estou pregando Cristo para a minha glória pessoal, mas eu estou pregando Cristo pelo próprio Cristo e para a glória de Cristo Jesus. A nossa vida, irmãos, precisa ser centrada em Cristo. Tudo aquilo que nós vivemos, cada passo, cada ação, cada sentimento, tem que estar focado em Cristo, fundamentado em Cristo, tendo Cristo como alvo, como propósito. A nossa vida, para usar uma expressão que eu uso com os meus alunos cotidianamente no seminário, a nossa vida tem que ser cristocêntrica. A nossa vida tem que ser centrípeda em Cristo. Centrípeda é aquela força que atrai para o centro, sabe? Quando você tira a tampinha do tanque, a água vai descendo assim, de maneira circular, indo para o centro. Cristo é esse centro, e nós somos como essa água que está girando em torno dele, como a planeta Terra que gira em torno do Sol. Cristo como o nosso Sol, como o centro da nossa existência. É para Ele que nós vivemos, é por Ele que nós nos movemos.
Por isso que Paulo disse que tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos tem que ser para a glória de Cristo. O apóstolo Paulo disse de maneira maiúscula, quando escreveu aos Gálatas: logo não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, isto é, na minha vida, eu vivo para a glória daquele que me amou. Irmãos, a nossa vida só tem valor quando ela é vivida em Cristo Jesus. Queridos, nada nesse mundo pode trazer a verdadeira alegria. Um carro é uma bênção, é para todos nós, nos leva para um lado, leva para o outro, mas a nossa alegria não está no carro. A nossa conta poupança é aquilo que nos dá condições de comprar a roupa, a comida, o plano de saúde, isso, aquilo, outro, mas a nossa alegria não está nisso. A nossa casa é o lugar onde nós nos sentimos aconchegados, mas a nossa alegria não está nisso. A nossa alegria está em Cristo Jesus, apesar das lutas, das tribulações, das vicissitudes da vida, das dificuldades da vida, a nossa alegria está fundamentada em Cristo Jesus. Queridos, eu pergunto a vocês nesta noite: onde está a sua fonte de alegria? Você vive a sua vida para engrandecimento de Cristo? Ou para o seu bem-estar pessoal? Qual é o propósito da sua vida? Se a sua vida se resume em comer e beber, então, disse Paulo, nós somos os mais infelizes desse mundo. A sua vida tem que ser vivida para a glória de Cristo, todos os dias. Que a sua segunda-feira seja repleta de Cristo. Que a sua terça-feira, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta-feira, o seu sábado, que toda a sua semana, que todos os seus dias sejam repletos da presença de Cristo Jesus. Você quer viver feliz a cada dia? Engrandeça Jesus na sua vida. Viva para a glória dEle. Que o seu levantar amanhã, naquela segunda-feira, quando você tiver que pegar aquele ônibus lotado, aquele metrô cheio de gente, abarrotado, ir para o seu trabalho, encarar aquele chefe terrível, seco, muitas vezes deselegante, deseducado, ou você tiver que fazer alguma coisa que não te agrada, ou quando você enfrentar alguma luta, engrandeça Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Eu quero viver para a tua glória, Senhor. O Senhor me salvou. O Senhor me redimiu, transformou a minha vida, mudou meu coração, e agora eu quero viver todos os dias para a tua glória. Todos os dias. Eu quero concluir a minha mensagem nesta noite, desafiando você a viver alegre nesta vida, não como um estoico, não como alguém que sente prazer nos sofrimentos, mas como um cristão verdadeiro, que ama o Senhor, que enfrenta lutas, como eu enfrento também. Pastor enfrenta lutas, irmãos, e muitas. Mas a gente tem que se alegrar em Jesus a cada dia. Tenha a esperança do melhor. Dias melhores virão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. O mar pode estar revolto, mas a bonança vai chegar. Vai chegar. Nenhuma tempestade dura muitos dias. Eu quero encerrar, Vanessa, com um hino de um autor chamado William Thompson. Ele escreveu, André, uma das coisas mais profundas que eu já li. William Thompson escreveu assim: Cristo é o mundo inteiro para mim. Minha vida, minha alegria, enfim, minha força de dia em dia. Sem Ele, certamente eu cairia. Quando estou triste, eu o procuro, pois nenhum outro me faz tão seguro. Quando estou triste, Ele me reanima, pois é meu amigo lá de cima. Cristo é tudo para mim.
Você pode dizer comigo: para mim o viver é Cristo. Vamos dizer juntos, irmãos: para mim o viver é Cristo. Esse tem que ser o nosso lema. Para mim o viver é Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Vamos responder, amados, cantando um velho hino